Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sempre à Mão, nosso episódio número 41, diretamente aqui do Porto. E a nossa convidada especial, a Maria Aparecida, escritora, e ela também é mentora de escrita positiva, de escrita, não escrita positiva, mas todos os tipos de escrita, né? Escrita criativa. Criativa, obrigada, é o nome certo. E aí ela veio contar pra gente um pouco sobre as obras que ela publicou, que estão aqui na mesa, e sobre os planos futuros, né? Contar também um pouco sobre escrita, falar sobre esse ato de escrever, das oficinas, de como Sim, começou isso. Seja muito bem-vinda. muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e por estar aqui, por conhecer vocês, e por levar adiante algo que eu acredito e que é tão importante hoje, né, quando a gente fala de criatividade, de escrita, de ser humano. Legal. Conta pra gente como que você foi parar nesse mundo da escrita, como que você chegou até aí? Olha, Luana, esse mundo da escrita, eu falo que eu que já nasci nesse mundo da escrita, Uhum. porque eu escrevo desde muito pequena. Né, ele não começou, depois de adulta, não, desde pequena, quando eu fui para a escola, eu já fui para a escola alfabetizada, então eu já escrevi, assim, eu entrei na primeira série alfabetizada. E eu sempre tive o sonho de estudar, estudar era o meu sonho, aprender, eu tenho vontade, assim, aquela, eu não sei com que nome daria isso, né, mas de aprender, de conhecer. Sim. E eu falo que a minha criatividade, assim, sempre existiu e eu acho que eu tive, um pouco de consciência disso, porque eu sempre andei com papel, com lápis, eu escrevo quando não tem onde, eu escrevo na Na mão e mão, assim pois é. vai. Aham. Então, desde muito pequena. Por exemplo, na primeira série eu já fazia redação. Olha, Sim, na minha primeira série, tanto que até 7 anos mais ou menos, né? 7 anos, né. E na minha professora de primeiro ano, ela quando terminou o ano, ela pediu para minha mãe para ficar com o meu caderno como recordação, porque o meu caderno já tinha Que redações legal. de primeiro ano. E assim foi, eu fui caminhando, eu parei de estudar aos 8 anos, porque era uma época, assim, muito difícil, né, eu venho de uma família de 10 irmãos, você imagina, pais, praticamente analfabetos, os meus pais, nordestinos, e então era muito difícil, né, e chega uma altura eu lembro que eu tinha 8 anos, no segundo ano, toda a minha turma da escola, nós morávamos numa fazenda no Brasil, no interior do Brasil, e todos os alunos da minha turma foram reprovados. E assim, ser reprovada, por quê? Porque não tinha professor. Naquele ano choveu tanto que não chegava professora da cidade na fazenda, então ninguém pensou de ano. E qual que era a reação dos pais, não só o meu? Tirar da escola, bom, não serve para estudar. Foi reprovado, não serve para estudar. Mas assim, a vontade era muito grande, né? E isso não me Pediu, né, não. impediu, não me paralisou, pelo contrário, eu guardei essa vontade, esse sonho, continuei e com quase 16 anos eu voltei de novo para a escola, para aqueles cursos de supletivo, aquela coisa que Uhum. ainda existe hoje, e não parei mais, né? E aí fui, e sempre escrevendo. Eu tenho até hoje folhas de caderno escrito à mão, escrito em poesia, adoro escrever poesia, Que sempre legal. escrevi, eu escrevo de tudo. Então, assim, a escrita, ela nasceu comigo, né? Eu falo assim, entrar para o mundo da literatura, foi em 2010, mas Oficialmente, né. oficialmente, mas a vontade, não foi 2010, foi 2007 com as Aventuras do Ah, Porquinho Russell. sim. Ai, Esse que foi o lindo. primeiro Que tá aqui, que nossa, está aqui, sim, esse exemplar. Tá é até a esse. câmera aqui, Miguel, para poder boa. As Aventuras do Porquinho Rococó foi o primeiro, foi em 2007. E, e eu escrevi ele assim muito com base nas minhas vivências, né, de infância, morando em fazenda, mas também essa era a minha forma de ocupar o meu tempo aos sábados à tarde. Eu, de 19 anos até 40 e poucos, por 22 anos e meio, eu trabalhei como empregada doméstica. Porque foi a forma que eu encontrei de conseguir estudar. Eu Uhum. saí da minha casa aos 19 anos, fui para a casa de uma família onde eu morava e trabalhava. Ali eu consegui concluir o ensino médio, que fui deixando pelo caminho, e ir para a faculdade, que era o meu sonho.
Aham. E aí eu fui para a faculdade, estudei pedagogia e também já entrei na especialização de psicopedagogia, depois para uma outra especialização, e assim foi. Mas foi um caminho assim, e a literatura sempre caminhando junto, porque, por exemplo, quando eu fui para trabalhar, como, já falando um pouquinho como profissional, eu sempre incentivava os alunos, eu não trouxe aqui, mas eu tenho livreto de alunos que eles escreveram a história de vida deles. Que legal. Sim, em curso, junto com uma outra docente, a gente trabalhava junto, Aham. mas era uma forma da literatura, né, a vontade de escrever, o escrever história de vida, tudo isso sempre esteve comigo. Que legal. E aí e você chegou a dar aula também, teve então ali Sim, sim. mas você ainda dá aula hoje? Não, hoje não, oficialmente em escolas não. Hoje eu trabalho mesmo com oficinas, né, online ou presencial, que eu organizo, Uhum. mas o meu período de docente foi, que eu falo que foi um presente de Deus, e, e eu acredito assim, a nossa vida sempre nós temos um propósito. Já vou falar assim um pouquinho disso para você entender. E já até É, adiantando um pouquinho do livro. sim, mas assim, só para você entender, eu acredito, e dentro de tudo que eu tenho estudado Uhum, e lido, e os autores que eu acompanho, eu tenho alguns autores que eu estudo, eh, nós temos um propósito, um porquê nós estamos aqui. Eu costumo falar que nós não viemos ao mundo a passeio. A gente até pode passear, mas nós viemos ao mundo para realizar alguma coisa. Primeiro, para nos realizarmos como pessoa, como ser humano, e também realizar algo, deixar uma marca positiva nossa aqui, uhum. né? E então eu fui, trabalhei como empregada e eu assim sempre fiz o melhor que eu pude e consciente disso, né? Eu sempre tive consciência assim de que eu sempre tenho que fazer o melhor onde eu Uhum. estiver e eu procuro fazer o melhor. E em 2007 eu saí desse trabalho, pedi demissão porque eu tinha um diploma de pedagoga e uma especialização em psicopedagogia. E uma vontade imensa de colocar aquilo em prática, porque assim a gente vai se enchendo de conteúdo, né? E chega uma hora que E a gente quer. quer Aham. entregar, entregar o nosso propósito, né? Tem um livro do Deepak Chopra e o Khalil Gibran diz que todas as pessoas nascem com um propósito, que é um talento único que ele tem que entregar para o mundo. Hum. E eu acho isso maravilhoso. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso. E chegou o momento de entregar. E dá aquele medo, né? Meu Deus, eu não tinha. Eu morava naquela casa, tinha sido 22 anos e meio vivendo ali. Era minha família, mas assim, o mundo me chamava, o meu propósito, o que eu tinha que fazer me chamava. E eu fui. Eu falo que com medo, vai com medo, mas vai, 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 vai. eu E foi também. assim que eu fui. Aham. E fiquei algum tempo parada e aprendendo mais, e fui contratada pelo Senac, que Que é uma legal. escola. Não, não, eu falo que o Senac, eu entrei no Senac como com um diploma e saí profissional. Olha. E ele me preparou para a vida, né? E Uhum. eu não tenho preocupação nenhuma de falar isso hoje, né? Porque falei isso outro dia quando eu estive lá conversando com as pessoas, eu falo para eles, olha, eu entrei aqui com um diploma, assim, com medo de começar e sair profissional. E por quê? Porque aquilo que eu ensinava, né, entre aspas, que era o conteúdo dos estudantes, eu aprendi, eu olhava para aquilo e trazia para a minha vida, né, e procurava aprender aquilo. Foi a forma de eu entregar aquilo, aquele talento, aquele propósito que eu tinha, como diz o Khalil Gibran, para o mundo. Que legal. De ter essa parte do Senac, né, o ensinar também, você acha que ele faz a pessoa se aperfeiçoar naquilo que ela tem a dedicação? Eu penso que não existe ensinar sem aprender ao mesmo tempo. É isso. Quando a gente ensina, né? Eu primeiro que eu acho assim, ensinar entre aspas, porque as pessoas, eu não posso ver o meu aluno, o aluno, ou seja criança, seja um adulto, como alguém que não sabe. Todos ali já têm Uhum. algum conhecimento, né? Então, quando eu vou para esse ambiente, para esse espaço, seja uma ou duas pessoas, seja online, seja Presencial. presencial,
eu vou com o coração aberto para também aprender, porque é uma A gente troca, absolve, né. é uma Sim. troca, né. Eu falo muito da questão da autoeducação, né, o que que é autoeducação? É exatamente Uhum. isso, é aquilo que eu entrego para o outro, eu também trago, coloco em prática aquilo na minha vida e aprendo com aquilo, e eu me transformo a partir daí, Entendi. né. Eu me transformo a partir do outro, né, a Uhum. liderança servidora diz isso, né. Ninguém aprende sozinho, eu aprendo a partir do que o outro, traz para mim do conhecimento dele, e assim, nessa mediação a gente vai se construindo como pessoas. Eu não sei dizer da onde eu tenho essa percepção, mas isso é uma percepção muito clara que eu tenho também, Sim, que sim. quando a gente só estuda, não coloca aquilo em prática e não ensina principalmente, não compartilha aquele conhecimento, porque o conhecimento ele não deveria ser privado, Não. né, ele deveria ser de domínio público. Sim, E hoje a gente tem muito mais facilidade com a domínio do conhecimento, sim, sim. né. A gente tem internet para a pessoa buscar sobre aquele tema, e depois eu quero também saber sua opinião sobre esse autodidata, sobre essa pessoa que busca sozinha, mas sempre tive essa percepção que quando a gente aprende uma parcela e aplica aquela parcela, ensina aquela parcela, principalmente ensinar, Uhum. faz com que a gente aprenda aquilo de uma forma Com que a e gente cresça. e isso ainda sem levar em consideração essa bagagem que você me trouxe agora, que é aquela bagagem do outro, que é Sim, uma sim, bagagem muito rica, é um muito, aprendizado muito maior ainda muito. da minha percepção. Sim, sim. Eu não posso nunca, como docente, eu falo isso como pedagoga, como Uhum, psicopedagoga, como Maria Aparecida, eu nunca posso chegar numa aula, por exemplo, eu vou desenvolver uma aula, uma oficina com a Luana, eu nunca posso chegar: "Olha, eu já vou começar", não, olha, primeiro eu vou saber o que que você traz. e o que que eu Qual que é sei? o teu Aonde que eu tô? teu saber sobre aquilo que eu estou te trazendo? O que que eu qual é o teu conhecimento? Uhum. E a partir daí a gente vai construindo, né, é conhecer, assim, também se apropriar um pouco do conhecimento do outro, Sim, né, porque é uma troca, sim. né. E é uma personalização muito importante. Eu nunca tinha escutado esse ponto de vista de uma pessoa que já aplicou, que já ensinou. É a Sim, primeira sim. vez, eu acho. De vida, assim, acho que eu nunca conversei e olha que eu tenho muitas tias professoras, mas acho que a gente nunca conversou exatamente sobre essa cena do ensinar. E eu já participei como aluna, né, Sim, muitas vezes, e realmente quando chega um professor com o tema, sem se preocupar em que ponto aquela turma está, em que ponto aquele indivíduo está, a pessoa até se sente: "Poxa, parece que eu sou burra, tá me ensinando lá aquele beabá, lá que eu já sim, passei dessa fase e já tô tão lá sim, mais à frente", né. sim. Então, é engraçado ter essa percepção Não, de um professor. isso eu aprendi muito também com a metodologia, eu vou falar de novo, do Senac, né. Eu tive essa eu não sei se falar assim, essa Mãe, sorte, essa oportunidade, porque não é o tradicional. O ok. tradicional é isso que você está falando. O Aham, tradicional, que pelo menos que eu também estudei no tradicional, aham, o professor ensina e o aluno aprende, uhum. ponto. Essa Né, o troca é só professor é o detentor do conhecimento, ponto. uhum. Eu concordo, o professor é detentor de um conhecimento bárbaro. Por quê? Porque ele estudou, ele se preparou, E ele ele não tem para. e ele não para e não deve. Uhum, Agora, eu também não posso enxergar o meu aluno, é mania de falar, né, o meu aluno ou o aluno, seja ele quem for, como alguém que não sabe, e uhum, principalmente hoje, né, diante dessa gama de oportunidades de informações que nós temos. hum. O que é uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, agora eu falava isso para já em 2000, até 2014, eu saí em 2015 do Brasil, né, quando eu vim para cá. Eu falava para eles, olha, eu pegava, vocês têm o telemóvel, aliás, o celular, né? No É, Brasil a lá no gente chama de celular. celular, vocês têm o celular, vocês precisam tem a informação aqui, vocês buscam a informação, agora vocês precisam aprender a pegar essa informação que vocês têm no celular e transformar isso em conhecimento, é outra coisa. Pois é, Nós outra não temos coisa. conhecimento aqui, aqui a gente tem informação. Eu tenho que transformar isso em conhecimento. E como que eu transformo isso em conhecimento? E a gente já vai entrando um pouquinho naquilo que você ia falar, que é quando eu pego isso daqui e dou um significado. Uhum. Eu pego essa informação e olho e falo, como que eu Como? coloco isso em prática na minha vida? Ah, olha, eu posso colocar em prática assim, assim, assim. Eu transformo isso num conhecimento. Aham. Então, isso serve assim, nossa, olha que maravilha.
quando eu levo para a minha prática, eu pratico a autoeducação, eu me transformo. Porque a Uhum, educação, ela só se realmente ela se caracteriza quando há transformação, uhum, que é o conhecimento colocado em prática. Quando a gente fala da sabedoria, uma pessoa é sábia. Quando que uma pessoa é sábia? Quando ela consegue pegar a tá. informação, transformar num conhecimento e pegar esse conhecimento e colocar em prática na própria vida. E depois ainda ensinar para outra. Uhum, Isso é sabedoria. Ah, mas é só conhecimento. Não, não é conhecimento acadêmico. Tem pessoas. Minha mãe não conseguia escrever o próprio nome. Eu nunca, eu acho que uma das pessoas mais sábias que eu conheci na era. minha vida. Ela Uhum, faleceu em 2025. uhum, Mas eu tenho assim aprendizados que o meu pai trouxeram que eu não encontro em livro nenhum, e nem em doutor nenhum da face dessa terra. fiquei toda arrepiada. Não encontro. Porque é conhecimento de vida, É, é aquilo que não tem valor, vendável, uhum, não tem, você não vai encontrar na universidade. não, Isso é vida. é, E é maravilhoso quando a gente olha para isso, quando eu olho para o meu pai com todas as dificuldades que ele teve, a minha mãe, assim, e que eles, inclusive em relação aos filhos e tal, mas eu não olho para, eu olho para o ser humano que estava ali. E o ensinamento que ele trazia. Então, se eu for citar aqui ensinamentos, meu Deus do céu, são ensinamentos assim que eu falo, hoje é difícil da gente ver. sim. É, E um exemplo que eu pensei aqui na hora que você estava falando isso, e que serve não para ilustrar, que não tem como ilustrar uhum, isso é não, muito inapalpável, é só quem sim, vive, só quem conhece, só sim, quem sim, participa que consegue ter essa menção da grandiosidade que é a experiência do outro, de ter pessoas sim, sábias, mesmo que não tenha conhecimento acadêmico, mas que são sábias na vida, sim, sábias de exato, elas têm exato, exato, conteúdo crítico, né. exato. Mas uma coisa que eu pensei na hora é que eu tenho uma amiga que ela faz gastronomia, e agora eu não sei se o curso é gastronomia, posso estar falando aqui um grande disparate, mas é um curso que ensina a fazer, pães e massas, eu acho que é Sim, gastronomia. E aí ela falando assim, daquelas receitas da avó dela, que tinha que misturar, o fermento antes, que tinha que descansar, e às vezes falava assim: "Ah, o ingrediente não vai saber qual é, aqui é a ordem". sim, Então, todo aquele conhecimento que ela tinha, que a avó dela fazia massas e por isso essa paixão dela de estudar isso, ela falou assim, coisas que ela achava: "Ah, é um disparate". Tá aprendendo na universidade o porquê sim, do que a avó já sem sim, curso superior nenhum, sem estudo exato, nenhum, do que a avó já fazia por, por prática, né, por teste, por errar. exato, Às vezes exato. nem tudo foi estudado a tempo de chegar nessas pessoas, Sim, ou esses estudos não passaram por elas, mas passaram por outras de conhecimento comum. E são pessoas muito exato. ricas de Sim, conteúdo. porque todo esse conhecimento que a gente encontra lá na universidade, nos artigos e nos livros, se a gente for construir um caminho de volta, e a gente está vendo isso hoje, Uhum. se você pega, outro dia eu via vídeos na internet, tá, aquilo, a senhorinha, não sei, nem sei até de onde que era, que ela ensinava tal coisa assim, assim, e hoje a universidade está com a ciência está confirmando Isso! É aquilo que a exatamente isso. senhorinha já Aham. fazia. É exatamente isso. Senhorinha que nem É, escrevia o próprio nome. é exatamente isso. Então é disso que eu estou falando. É E outro exatamente. dia, até falando um pouco da assim, já entrando a questão aqui do trabalho, do meu trabalho, você estava falando aí da questão dos pães, e eu fiz um trabalho, né, de uma pessoa, uma profissional que ela tem uma empresa que faz trufas Uhum. artesanais. E eu escrevi a história de vida do projeto. Ah. Escrevi a história de vida do projeto, juntando com a história de vida dela. Uhum. E é maravilhoso, porque quando nós olhamos para aquilo, assim, a minha pergunta foi: de onde surgiu a ideia de você fazer as trufas artesanais? E ela, olha, minha avó e tal, quando eu era criança, minha avó fazia isso, isso.
Então, é maravilhoso. A gente vê as histórias se juntando, né, se encontrando. Então, é a história da vida de uma pessoa com a história da vida de um projeto, de uma empresa. Legal, é bem E é o legal. conhecimento, né, que foi passando, o conhecimento que veio lá da avó e hoje, olha onde que esse conhecimento está. É. E essa minha amiga que está estudando massa, eu vou fazer até essa nuance, ela está estudando, olha eu péssima nas informações pontuais, mas eu acho que é na Itália. Ela foi lá fazer já é um estudo a Sim, mais na parte da massa e está explicando, assim, exatamente o que a avó sim, dela já fazia. sim. Tá Exato, explicando exato. a ciência que já existia ali na preparação, é mesmo muito É uma interessante. ciência ciência natural. Não sei se seria o nome, mas Imagina quantas pessoas que não testaram esses passos até sim, chegar sim, nas avós, sim, né. Quantos para trás já não pegaram esse trigo, já, sim. né. É, então é mesmo interessante. E vamos falar dos livros, conta pra gente, apresenta essas capas. Olha, É, eu vou começar aqui pelo Porquinho Rococó. que é o primeiro de todos. Sim, que é o primeiro de todos aqui, o Olha, porquinho. eu tenho alergia ao frio, eu tenho Tadinha. que olha, eu vou começar pelo E aqui não tá calor que tá aí no Algarve não, no Algarve tá 46 graus no sábado, e aqui tá tá fresquinho, tá? fresquinho. Bom, então eu vou começar com o Porquinho Rococó, como eu disse. O Porquinho Rococó, eu falo que é uma paixão antiga, né, que ele conta a história de um porquinho que ele é quase que um ser humano, porque ele tem uma preocupação muito grande com a vida, com a natureza. A ideia dele é de ajudar as pessoas, né, fazer amizades. E ele traz assim a mensagem mesmo da preservação, né, da vida, da de não deixar aqui a parte de trás, de não deixar a vida morrer, né? Então, ele chega num lugar onde ele é para É crianças, lindo. eu falo para criança de 0 a 80, porque é um ensinamento para qualquer idade, Sim. né? Ah, levantar? Assim? Tá? Esse Tá. livro, eu pretendo reeditar, ele já está, não tem mais à Legal. venda. Né? Muito bonito o desenho, muito bonita. Depois do Porquinho Rococó, eu tenho uma história de sucesso. Uma história de sucesso é muito interessante, porque quando eu saí do meu trabalho como empregada doméstica, foi um período assim, aquele período de medo, de dúvida, né? Como que vai ser? É a minha casa. Eu não tinha ninguém que morava na cidade. Era aquela casa de 20, imagina, você está ali. Eu falo, hoje eu sei que eu estava quase que institucionalizada, Aham. infelizmente, né? Olhando por esse lado, mas por outro lado eu sou muito grata porque foi a oportunidade que eu tive de viver num lugar maravilhoso, de estudar e tudo, mas dava aquele medo de enfrentar o desconhecido. E então eu tive um acompanhamento de 1 ano e pouco por uma terapeuta que ela falou: "Olha, eu vou te atender, não vou não", se ela me atendeu sem cobrar Uhum. nada, até porque eu na época nem tinha como pagar. E ela, assim, ela falou: "Olha, e aquele trabalho que os terapeutas fazem para a gente escrever, né, vai escrevendo e tal". E eu escrevi, deu umas 3 ou 4 folhas, assim, Uhum. né. Ai, bom, e passou, e aquilo ficou. Passou, eu terminei o trabalho com ela. Quando fui me apresentar a primeira vez lá no Senac, fui, eh, falar com uma coordenadora, levar o meu currículo e tal. E aí ela falou: "Olha, fala um pouco de você". E fui contando para ela, tal, quem que eu era, de onde eu tinha saído. "Olha, eu nasci numa fazenda assim e tal, minha família tal". E fui contando. Quando eu terminei, eu falei: "Olha, inclusive eu tenho isso sim escrito, tenho Uhum. impresso, que eu fiz um trabalho assim". Ela falou: "Você tem o teu perfil escrito assim, pronto?". Eu falei: "Olha, por acaso tenho e tal". Ela falou: "Olha, faz para mim". Legal. E eu levei. E ela foi, depois ela ia para São Paulo, levou para o pessoal ver. Bom, aquilo me ajudou a ser contratada, né. Legal. Eu tinha, para você ter ideia, Luana, no meu currículo naquela época, 2007, tinha 6 páginas. Hoje ele tem, assim, eu não coloquei nem tudo que eu fiz, mas ele tem em torno de 12 e pouco, Uau! quase 13 páginas. Mas e eu não tenho nem, deve ter uns 30% dos cursos, esses cursos pequenos que eu Sim, fiz. sim.
mas as 6 páginas. A primeira era a metade da minha apresentação, Maria Aparecida, o nome, idade, não sei o quê. Depois, o restante era da formação acadêmica, pedagogia, psicopedagogia, congresso, porque eu sempre participei de tudo, eu Aham, fui de congresso, encontro de professores, e o restante era trabalho voluntário. Eu legal, defendo muito voluntariado, legal. porque o voluntariado me formou, me ajudou a fazer escolhas, né, na vida. E, e quando eu mostrei isso para ela, isso também foi uma porta aberta para o Senac, tanto que eu entrei pela rede social, como voluntária da rede social, para fazer trabalho lá com eles. E aí quando ela olhou, ela falou, isso dá um livro. Eu falei, então, olha, eu nunca tinha pensado. Mas que nome que assim que daria? Eu fiquei pensando, gente. Ela falou: olha, isso é uma história de sucesso. Eu falei: pronto, já tem o nome Já da tem o história. nome. Eu só acrescentei experiências e valores construídos na concretização de um projeto de vida. Então, essa é a sua biografia, É a é minha essa. biografia. Que E o legal. que que eu fiz? Fui escrever mesmo, transformar no livro. Como eu já trabalhava com jovens, com programa de aprendizagem e tal, eu fui trazendo o empreendedorismo, temas que ajudassem os jovens no caminho deles também. Então, eu fiz Uhum. um livro de empreendedorismo e tal, mas é mesmo a minha biografia. Que legal, gostei. Eu gosto muito dele. Ele também ele já está prontinho para ser reeditado de novo. Que Eu quero legal. fazer outra vez. Bom, Tem depois coisa para acrescentar, né? sim, sim. Depois desse daqui tem Poder de tem esse daqui, ele é um livro que eu não ele é um livro só de mensagens, de coração para coração. Esse não saiu por editora, tá? Aham. Tá, pegou? E ele é um livro só de mensagem, que é uma coisa que eu Então amo ele é fazer. curta. Abre Sim, aleatório. é porque assim, eu amo fotografar. Então eu faço fotos, eu saio para caminhar e eu saio em foto. Isso por isso das capas? Sim, sim. Aqui, por exemplo, sou eu, desse Ah, daqui, que caminhando no Parque da legal. Cidade. Então, o que que eu faço? Eu escrevo, aí eu saio para caminhar, Que eu legal. fotografo, mas eu já fotografo com a ideia de onde vai aquela foto. Depois eu só monto, se eu fiz no computador. Que E legal. coloco uma mensagem e assim vai. Que Isso aqui, lindo. por acaso, é lá no Algarve, na Ilha Ai, que Deserta. lindo. Eu trabalhei, quando eu vim para cá, eu fui trabalhar como na restauração, mas assim, foi maravilhoso, porque deu Que legal. muito aprendizado, né? Então, eu trabalhei como cuidador de idoso, Aham. creche, tudo que E a é gente tudo faz como aprendizado. estudante, É tudo é tudo aprendizado. aprendizado. Então, esse aqui é um livro só de mensagem. Lindo, Sim, artesanal, a parte de encadernamento. Legal. é artesanal, isso é tudo mesmo, eu que fiz tudo à mão, Legal. assim como esse aqui, Mostra que é também um isso. livro, falo que é um livro de nascimento, tá? Eu vou mostrar rapidinho só aqui a capa. Né? Aqui vem aqui o nome da. Vou só tapar aqui o rostinho da criança, vem o nome da criança e. Desculpa. Mas E aí eu vou trabalhando toda a história, o nascimento, vindo com a história posso dos variar pais, uma página aqui. a história dos pais, né? E aí aqui vai Sim, eu contando vou contando a né? história da família. Pra gente conseguir mostrar também as obras. Só uma préviazinha rapidinha, mas fica Sim. aqui o livro, É. né? É uma ideia Então, muito legal essa. que assim, eu escrevo como se fosse a criança, eu escrevo a partir da criança, não Ah, como que se fosse contando. fofo! É a partir dela, é ela contando a chegada dela. Ai, que fofo! Fica muito bonito. Ai, Eu fiz esse, fofo! tem outros também que eu já entreguei. Ai, que fofo! E, bom, e depois eu tenho aqui Poder de um Propósito, que esse eu escrevi. A história desse livro também é incrível, porque quando eu estava em Faro, Não, e eu vim para cá para fazer o doutoramento, porque aquela cobrança, né? Nossa, o sonho sempre foi estudar e eu consegui então ir continuar. E eu saí de um mestrado desgastante para quem já fez mestrado sabe o que aham, que é, e vim para cá e já entrei no doutoramento. E era muito assim, e trabalhando, né? Porque sozinha aqui e tal, eu tinha que trabalhar, estudar, isso, porque eu fiz isso a vida toda, eu sempre trabalhei para pagar meus estudos.
mas ficou muito pesado, cansativo, desgastante. E outro momento em que a vida começou a falar: "Olha, o teu tempo disso aqui já acabou, teu tempo é outro, a tua tarefa é outra, a tua Uhum. entrega para o mundo agora é outra". Mas, assim, a autocobrança era muito grande, de não parar de estudar, de continuar, né. Chegou um dia que eu estava, assim, esgotada mesmo, né, os orientadores, assim, no trabalho deles, mexeram no projeto, já não era o projeto que eu queria e mudou muita coisa. Um sábado à tarde eu saí, caminhei da minha casa até Vila Nova de Gaia, 1 hora e meia, 1 hora e 40 mais ou menos, sentei lá no Jardim do Morro, que é belíssimo, olhando para o Douro, levei água, lanche e com um caderninho na mão, com canetas e tal, e sentei lá e relaxei. E de repente eu comecei a escrever. Fui escrevendo, 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 e quando eu vi, eu olhei para aquilo, falei: "Gente, o que eu estou escrevendo?". Eu fiquei acho que até umas 6 horas da tarde, porque ali começa a ter música, foram chegando pessoas e tal. Até, bom, fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para aquilo e eu falei: "Não, o meu caminho não é mais o doutoramento". Isso era um sábado. Na segunda-feira, eu falei com os orientadores, agradeci e parei o doutoramento. Eu fiz a qualificação, passei na qualificação, tudo, tudo, né, mas eu falei: "O caminho não é esse". Porque chega uma hora, assim, eu acho que uma das grandes dificuldades nossa, como ser humano, é olhar para Uhum. dentro de nós, seguir o nosso coração. Sim. Por quê? Porque a gente olha para fora. Conversando com jovens, né, lá na escola, eu olhava e perguntava: "O que você vai fazer depois? Que profissão?". "Ah, professor, aquilo que der dinheiro". A gente olha para aquilo que vai dar dinheiro, ou para aquilo que: "Não, eu estudei até aqui, como é que eu vou parar?". Não, não é, eu tenho que conseguir parar e olhar para o meu coração, me ouvir. Incrível. E quando eu fiz isso, eu me ouvi. A hora que eu me ouvi, eu falei: "Não, não dá". O doutoramento, eu olhei, aí eu falei para os professores, eu falei: "Olha, do jeito que o projeto está, eu vou ter uma tese que nem eu vou querer ler. Se eu não vou querer ler, quem vai ler? Porque a primeira pessoa que tem que gostar sou eu". Quando eu vou falar de escrita criativa, olha, a primeira pessoa, o teu primeiro leitor é você. Sim. Se você não gostar daquilo que você escreve, daquilo que você fala, daquilo, não adianta, porque os outros não vão gostar. Se você não acreditar naquilo que você está escrevendo, a outra pessoa não vai acreditar. É daqui para fora, é de dentro para fora. E a hora que eu fiz essa reflexão, esquece. Aí eu olhei para aquilo, eu comecei a ler. Eu falava: "Gente, o que que tem de comum aqui?", porque aí não tinha título, não tinha nada. Aham. E eu olhei que aquilo não começava aqui, e eu fui voltando, eu fui Aonde que fazendo, começava? eu falo que eu fiz uma timeline ao Ao contrário, contrário. voltando, eu cheguei lá na minha infância. E aí eu vi que eu tinha um propósito desde os 8 anos de idade, que era, eu lembro quando meu pai me tirou da escola, eu fiz uma promessa para mim, que eu falei assim: "Eu vou", porque o meu pai falava assim, se quis ele tinha uma frase dele que era: "Se quiser ser alguém na vida, tem que aprender a trabalhar". Uhum. E eu olhei e falei: "Eu vou aprender a trabalhar, mas eu vou estudar e eu vou mudar essa realidade", porque a gente via numa realidade De muito trabalho difícil, braçal, de né. trabalho pesado. Você É. imagina uma criança com 8 anos com uma enxada que Uhum. tinha um cabo maior do que ela. Isso não sou eu, eram os É irmãos e eram os realidade. vizinhos, era a realidade. E eu voltei lá atrás, e eu falei: então, eu tinha um propósito, eu não sabia o que que era, chamava aquilo de promessa. Mas era um propósito, era uma intenção, algo que estava dentro da minha alma, não tinha como mudar aquilo. Ai, a hora que eu olhei, falei: "Jesus, olha o poder que isso tem". Ah, deu o poder de um propósito. Legal. Poderia ser o poder de uma promessa, né, mas assim, falei: "Não, a palavra era o propósito mesmo". Por quê? Porque tem um outro significado, né, propósito e promessa é quase, mas tem um propósito, quando eu busco o conceito, aí eu vou buscar na ciência, ele tem um outro significado, né, tem inúmeros, mas é quando você faz alguma coisa
que traz benefício para você, mas também traz para o outro, Hum, né. A promessa nem sempre se a gente olha: "Ah, vou ter um benefício para o outro", não, se a gente for olhar tem alguns que nem tem, entendi. né. Mas assim, o propósito não, ele tem, eu olho, é algo que ele vai me trazer um benefício para mim, E e para mas também ele vai trazer benefício para o outro, porque não existe eu falo assim: "Ah", por isso que entra como a as pessoas me perguntam: "Ah, mas onde que entra a questão de você fala assim: 'Eu não posso ficar correndo atrás do dinheiro'". Eu falo: "Olha, não é que você não precisa do dinheiro, o dinheiro a gente precisa, ele é importante, nós não vivemos sem ele, ele faz parte, ele é energia, ele é frequência, ele é bênção de Deus, ele é para nós. Agora, eu só não posso colocar ele acima disso daqui. Então, e quando eu trabalho por alguma coisa, eu tenho um motivo maior do que algo material, e essa é a ideia de você de que eu falo do poder de um propósito, eu falo: o dinheiro vem, as coisas acontecem, não na hora que eu quero, do jeito que eu quero, às vezes a gente tem que tomar uns outros tomam outros caminhos, né, mas, o propósito ele tem isso, essa coisa de transformar, ele transforma a minha vida, ele transforma a vida do outro, e hoje quando ah, alunos, família, para minha própria vida e outras pessoas, Eu ia te perguntar isso também, se tinha algum feedback de um leitor, pode ser de um aluno também, que foi um feedback muito marcante dele ter essa revelação sobre ajudar ele nessa orientação de ter um propósito, sobre o livro, sobre os destinos. olha, não foi sobre esse livro, mas teve um fato que eu fiquei, assim, muito feliz. Eu já tive vários, né. Uhum. Desse livro Uma História de Sucesso, tem de uma amiga que ela um dia ela chegou: "Maria Aparecida, eu preciso te falar, teu livro transformou a vida da minha mãe". Que A mãe legal, já era uma senhora de, sei lá, uns 70 anos, eu acredito, na época, 70 ou até mais. E ela falou: "Ela leu o teu livro e eu vi a minha mãe se transformar". Depois que ela leu o teu livro. Isso foi um, eu tenho vários, né, muitas pessoas eu tenho que vêm me falar, né, e eu falo que isso é uma responsabilidade muito grande, quando eu olho lá no meu Instagram e eu vejo assim: "Olha, você é inspiração para mim, você me inspira". É bom e ao mesmo tempo eu falo, é uma responsabilidade muito grande, né, pra gente. Mas eu quando eu fui do Brasil para fazer o lançamento desse livro que eu fiz do Poder de um Propósito, eu fiz na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, primeiro, depois eu legal. fiz em São José do Rio Preto, mesmo na cidade, e participei de vários eventos lá com ele. E tinha uma ex-aluna, tinha não, tem uma ex-aluna que ela tinha me mandado, quando ela soube que eu ia, ela já começou a mandar mensagem. Professora, eu preciso encontrar com você. Maria Aparecida, vamos marcar um café. E falei, não, então vamos marcar. E fomos e marcamos um café. E ela foi, ela falou: olha, eu precisava te falar pessoalmente, eu não queria te mandar mensagem. Você mudou a minha vida. E esse foi a época desse livro aqui. Ela falou: você transformou a minha vida. Por quê? Ela falou: eu tinha um sonho de ser jornalista, mas eu vivia num bairro, num lugar que, sim, nem a minha família, ninguém acreditava. Porque como ali vivendo naquele lugar eu ia ser jornalista? Como assim? Ninguém na minha família tinha passado assim tinha estudado e e a primeira vez que você entrou na sala de aula, e foi a primeira turma que eu entrei, eu Uhum. nem era professora, eu fui a convite de uma outra professora, uma amiga muito, muito querida, Que legal. que eu entrei para fazer uma participação, né, dar uma parte da aula. E aí eu entrei e a Regina falou: "Olha, conta um pouco, assim, de quem que é a Maria Aparecida para eles", assim, a ideia era mesmo essa de cultivar, né, eram jovens e tal. E e aí eu contei, né, toda a minha história, de onde eu tinha saído, tal, como que eu tinha chegado ali, toda aquela caminhada. E ela falou: "Quando você contou a sua história, de onde você tinha saído, tudo que você fez para chegar onde estava", eu falei: "Não, então eu posso, eu consigo". E realmente, ela terminou aquele curso, ela terminou o ensino médio, ela foi para a faculdade, fez jornalista, ela chegou, se eu não me engano, a trabalhar na Band, Que lá legal, no Brasil, depois ela foi para outros jornais e tal. que legal. E então isso é coisa que não tem Ver fim.
outros, tem vários alunos que mandam É, mensagem que eu tenho, eu sigo e eles me seguem, né, pelas sim. redes sociais. E esse poder de partilha da É, história, sim, também a rede social ela não consegue captar tão bem uma partilha de história, porque é tudo muito rápido, sim, tudo sim, conteúdo muito rápido, sim, tudo um feed que sobe muito, uma sim, timeline sempre infinita, e aquele conteúdo nunca está ali conexo com o início, o meio e o sim, fim. sim, E num livro e saber que a sua história, só a sua história, sem sim. ser o que você escreveu sobre o propósito, é só aquilo que é sobre você, já inspirar outras pessoas. Nossa, Deve isso ser é uma é sensação uma sensação muito sensacional. boa. É o que eu falo, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, é maravilhoso. E é isso que E é o uma propósito responsabilidade, traz. é. Então, você fala assim: "Olha, eu tenho que fazer, construir alguma coisa, né, para meu propósito". Não, você eu falo, eu vivencio o propósito. Outro dia eu conversava com um amigo daqui, e ele falava: "Não, olha que tem assim, tem muita gente hoje que fala sobre propósito". Eu falei: "Não, então, vamos conversar. Eu não falo sobre propósito, eu vivencio, é diferente, né. Então, quando eu venho falar aqui sobre propósito de vida, isso aqui é parte do meu propósito de vida. Não vim aqui falar: "Não, olha, de lá", não, é daqui mesmo. É do Entendi. lugar, eu sei o lugar que de onde eu estou falando. Eu Uhum. conheço, eu piso no chão de onde eu estou falando. Que É legal, outra percepção. que E legal. agora, o outro livro que está aí a É, o caminho livro é que está a esse, caminho. né, Encontrar e Vivenciar o Seu Propósito de Vida. Tenho aqui só mesmo essa capa é provisória, porque essa foto também é minha e eu amo essa foto, porque ela é um indivíduo único. Isso era um jardim, é um jardim aqui no Porto, que fizeram a plantação de tulipas, eles fazem na primavera, fica É lindo. belíssimo. E no meio de todas aquelas saiu uma amarela, só Ah, essa. agora que eu entendi a Sim, ideia. então é único. E eu olhei para aquilo, falei: "Meu Deus, olha a prova, nós somos únicos". E Sim, a ideia mesmo é essa. Então, é legal. encontrar o seu propósito de vida, um convite para viver além de existir, porque se a gente parar para pensar hoje, principalmente na questão dessa vida maluca que a gente vive com o IA, com não sei, muita gente não vive, existe. É E para que verdade. existir, tudo existe. Esse telemóvel existe, esse vaso existe, esse quadro Mas existe. viver de verdade é Viver outra de verdade história. é outra história. O que é viver de verdade? E eu vou falar como Maria Aparecida. É, é o que eu sinto, eu conseguir ver o outro além da aparência. Então, quando eu olho para outra pessoa, eu não só estou olhando ali, eu vou atender uma pessoa, vou trabalhar com alguém, eu não trabalho com um número, eu trabalho com uma pessoa. Eu vejo uma pessoa na minha frente. Quando eu acordo, qual que é o meu primeiro pensamento? Olha, hoje, meu dia, não sei, independente do que acontecer, o meu dia vai ser maravilhoso. É assim todos os dias, Maria Aparecida? Claro que não, eu sou humana. É. Mas a gente faz o melhor, viver assim, olhar de uma forma que a gente possa captar boas energias, que eu possa passar boas energias para outras pessoas e fazer o melhor que você pode, sentir a vida, né? Sentir o sol. Uma vez eu conversava com uma pessoa que no mundo acadêmico e eu fugi um pouco do mundo acadêmico, depois eu entendi por quê. Eu estava falando para ela, falei, olha, eu fui caminhar até Matozinhos e tal, e uma amiga. E eu falei, nossa, vamos caminhar. Ela falou, essa semana, se eu te falar que eu não vi o sol, você acredita? Hum, Eu falei, meu, como assim você não viu? Não, não vi. Eu tenho que entregar um artigo assim, assim. Então eu acordo de manhã, eu já sento lá, começo a escrever, e quando eu vejo, eu falei, gente, se eu ficar um dia sem ver sem o ver o sol, sol, eu eu também tenho morro. essa dificuldade. Eu não crio nada. Não, Eu não consigo não. escrever nada. Ela falou, não, então, e aí eu falei, olha, não, Assim, né, com esquece. sem o brilho, sem saber se Eu é dia falo, ou se é olha, noite, eu não eu consigo. então eu tenho horário, por exemplo, eu trabalho na minha casa, ou eu trabalho, tem um outro local que eu vou para trabalhar, mas eu tenho horário. Uhum. Mas isso foi aprendizado também, porque lá atrás eu também Também não já via o sol. apanhei, eu também já apanhei e Então eu tive esse fui aprendizado. aprendendo, foi mesmo um aprendizado construído.
né. E era a Então, pergunta que eu ia te fazer agora. Se o mas antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma pequena pausa, que é até uma ressalva. A gente no começo falou, quando tem muitos problemas técnicos, é porque vai sim, ser mesmo bom. Olha sim, como tá sendo maravilhoso. Eu tô encantada com o seu conhecimento, com toda a sua entrega, com essa partilha. Eh, e agora quem acompanha a gente não tá exatamente em direto, mas o episódio vai entrar logo em seguida agora dessa gravação. Então a gente não consegue ter aqui, o chat. Então se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui na descrição. Não vai ser respondida em direto, mas vai ser sim, respondida eu depois. respondo. O que for, pode enviar que eu Pronto, respondo. então fica aí essa e se você chegou até aqui também, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando de escutar essas palavras nesse momento, que tudo é o momento certo também. Sim, sim. E agora me fala sobre isso de construir o propósito, se é algo que a gente constrói ou se é algo que a gente encontra. Eu acredito, por experiência própria, que são as 2 coisas. Aqui. Primeiro a gente encontra, né, eu tenho que identificar isso em mim, isso Uhum. aconteceu comigo, né, identificar foi aquilo que eu estava falando, que eu fui sentar lá no Jardim do Morro e tal, de repente eu vi que, olha, tudo que eu fiz até hoje tinha uma única base, né, que era aprender, eu amo aprender, levar adiante aquilo que eu aprendo, que eu amo fazer isso daqui, isso é levar Legal. adiante, eu amo dar aula, eu dar palestra, desenvolver palestra, oficina, adoro. Essa é a minha forma de entregar o conhecimento que eu tenho. E mas eu tive que identificar isso. E eu identifiquei quando eu fiz essa timeline ao contrário, quando eu voltei para trás, fiz um retrocesso de toda a minha vida. E fui olhando, fazendo esse caminho e olhando o que que se repetia ali de cada vez que eu fazia alguma coisa, o que que estava na base daquilo, né? Então eu vi que estava exatamente isso, né? Na base daquilo que eu fazia, do trabalho que eu desenvolvia, tinha sempre fazer sempre o melhor possível para o outro e para mim, aprender o que que eu aprendia com aquilo, ver aquilo como um aprendizado, olhar para as minhas experiências como um aprendizado. Isso eu fui, é Legal. claro que isso eu fui transformando, né? Uhum. Teve a fase da Maria Aparecida, é, revoltada? Claro que teve, né, a gente aqui, eu acho que todo mundo tem aquela fase, assim, que você não compreende, "Mas por que isso? Por que que aconteceu tal coisa?". Não, até o momento em que você compreende e vê que realmente tinha ali um porquê. Hoje eu olho, eu falo: "A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi meu pai me tirar da escola naquele momento". Hum. Porque eu voltei com garra, com vontade, com determinação e Hum. com intenção, que, assim, o que que é um propósito? É uma intenção que você tem de, assim, fazer alguma coisa boa. É a Uhum. intenção que você coloca, um motivo dentro de você, não é fora, né. E isso é a identificação, eu identifico isso em mim, vontade, aquela vontade de fazer alguma coisa, quando eu vou desenvolver uma oficina, eu vou com uma vontade de que aquilo tenha um significado, que aquilo ajude a transformar a vida do outro. E eu vou aí assim, aí vem a construção. Bom, então eu tenho essa vontade. Como que eu vou construir isso? No que eu vou colocar em prática isso? Bom, então eu vou colocar em prática na oficina, na literatura, por quê? Porque eu tenho talento para escrever, para organizar as ideias, para eu tenho essa paciência de sentar e ficar 8 horas escrevendo e nem lembrar de comer. Eu Que entro em legal, flow escrevendo. que legal. O propósito, tem um autor que agora eu não lembro o nome, se eu não me engano é o Deepak Chopra mesmo, que diz que quando que você sabe que você está colocando o seu propósito em prática, vivenciando o teu propósito, quando você não vê a hora passar. Eu posso estar fazendo o que for, eu posso estar limpando a casa, isso acontecia comigo quando eu era empregada, né. Quando eu estava no Algarve, era muito engraçado, que eu trabalhei num restaurante lá na Ilha Deserta, e eu só fazia fritura, que eu amo cozinhar, é outra coisa. Amo, eu fui cozinheira durante 20 e tantos anos. Amo, adoro. Hoje eu cozinho para meus amigos, para meus senhorios, eles adoram comida brasileira. Então, estava aquele verão do Algarve, vocês conhecem, e a gente num fogão imenso, eu só fazia fritura e, assim, é um restaurante muito procurado, então não podia parar. Direto, direto ali, que as meninas falavam assim, e a gente olha para Maria Aparecida, ela tá zen. E eu estava, porque eu falava: "Gente, por que que eu não vou estar zen?". Eu levantava a cabeça, eu via aquele mar mais maravilhoso do mundo.
De vez em quando o pessoal lá da sala, do restaurante, gritava, eram os golfinhos pulando no mar. Que legal. É a coisa mais linda que alguém pode vivenciar. Olha que presente de Deus. É ter olhos de ver. Eu falo que é ver as belezas que Deus coloca na nossa vida, né? Na nossa frente ali para a gente aproveitar. Eu estava fazendo algo que eu amo, que é cozinhar. Então eu pensava, olha, minha vontade era que assim, as pessoas que fossem comer aquele peixe que eu estava fritando, o camarão que fosse, se sentissem felizes em comer. Né? Então fazia o melhor possível. E realmente, teve um dia que passou uma senhora, uma cliente, foi lá na janela da cozinha e falou: Olha, eu quero ver quem foi que fritou o peixe. Foi o melhor peixe, era um peixe, não lembro hoje o nome, mas foi o melhor peixe frito que eu comi na minha vida. Isso não tem preço. Eu também acho que não. Eu também acho que a gente fazer aquilo com gosto Amor, colocar e ter um amor. reconhecimento e saber Sim, que a pessoa adorou, né? exato. É. Então, eu falo assim, você pode colocar o teu propósito em vida em qualquer coisa. Naquele momento, era assim, o meu propósito de vida era continuar cozinhando? Não, mas era algo que me proporcionava uma alegria e a oportunidade de eu fazer aquilo que eu amava. Quando eu chegava em casa, eu ia escrever. Eu ia chegar nesse ponto também, que eu também tive um trabalho muito diferente. Eu trabalhei no Canil, que foi no Canil São Sim, sim, Francisco. Nesse Canil, eu me desenvolvi como pessoa de um jeito, porque ali o trabalho eu amava, sim, não é lindo, ai, quer trabalhar com animais, vai ficar ali penteando animais. Não, você vai limpar o cocô do animal, você vai alimentar ele. claro, É claro, o que tem que trabalhar. faz parte. Mas além de eu estar ali e eu amar aquilo, amar aqueles animais, começar a amar aqueles animais, a minha cabeça, ela não, você não precisa ter esse esforço. Sim, Então sim. você tem Você não aquele vê o tempo tempo de, passar. Exato, além de não ver o tempo passar, você tem aquele tempo para refletir. claro, claro. Você está ali e a sua cabeça está refletindo sobre todos os aspectos da sua vida Sim, enquanto você está fazendo uma coisa que é extremamente sim, agradável. sim. É Tem uma pessoas, terapia. exato, é mesmo uma coisa terapêutica. E às vezes as pessoas falam assim, mas e tem como, se eu não gosto do que eu faço, e eu não tenho como mudar, Uhum, né? Não tem, fala assim, é o meu emprego, eu sustento a casa, e tem como eu fazer, sei lá, levar adiante o meu propósito? Tem. Sim, enquanto, o que que você gosta? hobby. Se Vai, você começa por hoje, ali, né? se você fosse fazer exatamente aquilo que você ama, o que que você ia fazer? Ah, tal coisa. Então encontre um meio de fazer, primeiro, que é para você se sentir feliz e realizado. Eu muitas vezes eu fiz isso no trabalho voluntário. Eu trabalhava de empregada doméstica o dia inteiro, depois ia para o trabalho voluntário atender crianças. Era o meu sonho, era o que eu queria, era ensinar. Então, eu ia trabalhar de voluntário nos projetos sociais de escolas da periferia de São José do Rio Preto. Fiz isso e em projetos que atendia crianças com dificuldades de aprendizagem, porque era a forma que eu tinha naquele momento de colocar em prática aquilo que eu queria fazer. O outro caminho é você aprender a gostar daquilo que você faz. Como assim? Como que eu vou aprender? Fácil. O que que esse trabalho tira esse trabalho hoje da tua vida? Como que você ficaria sem ele? Ah, impossível. Então goste. Agradeça. Seja grata ao trabalho que você faz, a tudo que ele te traz. Eu não gosto desse trabalho, eu não gosto de escrever, mas escrever me traz comida, me traz uma casa, ajuda a manter, não pago aluguel, a casa é minha, mas ajuda a manter uma casa, Uhum. traz roupa, traz tudo que eu preciso. Muda a sua percepção, né? Completamente. Ser grato, seja grato àquilo que você faz hoje. E quando você sentir, porque não é ser grato, ah, muito obrigado, não, é sentimento. Quando a Uhum. gente está falando de gratidão, a gente está falando de sentimento, tá? Daquilo que é daqui de dentro para fora. É porque às vezes eu posso falar um muito obrigado lá aqui, Não mas sei aqui de nada. dentro a coisa é outra. Não, é daqui de dentro. Então, quando eu começo a sentir gratidão por aquilo que eu faço, acontece duas coisas. Quando eu vejo, eu estou gostando daquilo que eu faço, e quando eu vejo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Que legal. Você me falou uma frase no começo e ela tinha um pouco a ver, sobre isso. Sim, Como era a mesma sim, sim. A frase? frase é uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte: tudo aquilo que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Isso é real, entendeu? Então, por exemplo, vale a pena agora para mim.
ter o meu livro publicado. Eu estou trabalhando muito para isso. Então, por quê? Porque vale a pena. Esse livro, nossa, aliás, a pessoa que escreveu o prefácio, como eu falava antes, é uma psicóloga. Quando ela terminou, ela falou: Aparecida, esse livro transformou a minha vida. Imagina você ouvir isso de uma psicóloga de 20 e tantos anos de trabalho. Legal. E ela colocou, escreveu coisas que eu não tinha visto. Por exemplo, ela direciona o livro para pessoas que estão desistindo da vida, Olha só, porque ela fala: esse livro pode salvar uma vida. que legal, que interessante. Então, isso não tem preço. Você acha que não É, vale a pena trabalhar claro que sim. para ter? E essa frase ela é boa porque ela tira o foco do cotidiano e Sim, ela coloca o foco no se resultado. coloca. A gente Sim, começa a ter, no mínimo, a consciência do estou sim, trabalhando para quê, né? exato. Eu adorei essa frase, eu já vou colocar também ela na minha E não é um resultado, é aquele resultado, quanto que eu vou ganhar lá no fim do mês. Não, não. É um de resultado vida, né? de vida, né? De aprendizado, de satisfação. Eu acho que satisfação é a Em palavra todos os de níveis. todos, sim, todos É, os níveis, né? que legal. Quando aquilo que a gente faz nos traz satisfação em todos os níveis, né, da nossa Uhum. vida, e principalmente a satisfação pessoal, aí pronto. Aí o resto vem, né? E como que a gente diferencia os nossos sonhos das expectativas do outro? Não tem outro jeito senão buscando dentro do coração, Se né? Eu conhecer. fiz isso durante, acho que muito tempo, lá atrás, bem atrás, eu olhava muito para isso. Quando eu entrei para a faculdade, eu carregava uma coisa que era assim: eu vou fazer a faculdade, ainda vou mostrar para o meu pai que eu sou capaz, porque assim, eu vi muito dele, né, com aquela saída da escola lá, que não era capaz disso, não era capaz daquilo. E eu falava, para mim, eu falava isso para ele, Uhum. imagina, com o respeito que ele não Claro, fez nem hipótese sim, nenhuma. Mas eu falava assim: eu vou fazer faculdade, ainda vou dançar a valsa com ele. Eu fiz, e dancei a valsa com ele. que legal. Só que, assim, naquele momento que eu estava dançando a valsa com ele, de formatura, é, eu estava olhando para ele. Eu queria que ele visse. Hoje eu falo assim: não, eu é que tinha que ver. Era para mim aquilo. Era para mim a satisfação pessoal, não era para a satisfação dele. Uhum. Né? Então, como que eu diferencio o meu sonho? Olha, eu tenho um sonho, seja ele qual for. Meu sonho pode ser pegar esse telemóvel daqui por aqui, pegar essa caneta daqui por aqui, mas eu tenho que fazer isso por mim, porque isso vai me trazer alegria, vai me trazer felicidade, vai me trazer bem-estar. Eu posso, de repente, por conta né? Só em fazer isso, eu posso contribuir com a vida de outras pessoas, motivar outras pessoas a ter o mesmo, essa mesma atitude. É, e não olhar para o outro, porque quando eu olho para o outro, para satisfazer o outro, como que Maria Aparecida, posso querer satisfazer outro? Você é querer entrar. Eu tenho um pensamento que eu coloco num dos livros, não sei se é nesse daqui, no Poder de um Propósito, ou se é nesse Viver Além de Existir, que quando eu faço isso, eu estou querendo entrar no lugar mais sagrado que existe de uma pessoa, que é o coração dela. Não tem esse direito. Eu não tenho o direito de querer que o outro goste de mim, que goste daquilo que eu faço. Não, se ele vai gostar ou não, é um problema dele. O que que eu conheço do interior, do que o outro passou, da experiência de vida do outro, seja o meu pai, a mãe, o avô, quem for, o que que eu conheço do que vai dentro deles ou delas para querer falar, não, mas olha, o pai, a minha mãe tem que ter amor por mim. Como assim? Se ele não consegue ter amor nem por si próprio? Uhum. Isso é nítido em muitos pais e muitas mães. Não tem, porque não foi ensinado, porque isso é uma construção que vem de muito longe. Vem da avó, que veio da mãe, e assim por diante. Então, como que eu vou querer atender a expectativa do outro, seja quem for? Não posso. Eu tenho que olhar, não, o que que eu quero? O que que meu coração diz? Não, ó, meu sonho sei lá, é ser psicóloga, ou ser, sei lá, que nome, o que for. Por que que eu quero ser isso? Por que que eu quero? O que que tem? Eu quero ser professora, mas
tem no trabalho de professora que me encanta, que toca a minha alma, que faz o meu coração cantar? Ah, é isso, é quando eu vejo um aluno, em vez que ele aprendeu. Então, e aí, assim, aí não importa o que que o pai acha. Meu pai, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer pedagogia, ele riu, ele fez assim. Por quê? Porque o trabalho que ele conhecia de professora, ele falava assim, e ele me falou, vai morrer de fome, Entendi. que era um Era a conhecimento que ele percepção que tinha. ele tinha, É, né, era de acordo com a experiência de vida dele. exato. É muito interessante, eu Então, gostei. era a expectativa dele, Aham. não era a minha. E aonde que as pessoas, e a gente não está encerrando não, mas essa pergunta ela ainda vem antes de algumas. Aonde que as pessoas podem adquirir os livros? Né? Que a gente está aqui Olha, falando do é, livro, e as pessoas estão ali assistindo, querendo adquirir, como é que faz? esse daqui, esse daqui, o Porquinho Rococó, é uma história de sucessos, eles vão ser reeditados, Ok. ainda não estão prontos. Uhum. O Poder de um Propósito, pode adquirir comigo, quem é daqui do Porto, quem é daqui, eu posso entregar pessoalmente autografado, eu tenho Uhum. alguns exemplares ainda, ou pela Amazon, né? Ou assim, lá no Brasil, em livrarias lá no Brasil. Tem algumas Sim. livrarias que têm, pedindo pelo site da editora ou da Amazon, Tá. né? Na minha página do Instagram tem os links, né? No No Sempre à Sempre a Mão Mão tem os também tem links os também, e links. vai ficar na descrição desse Sim, é vídeo, só quem entrar lá que quiser. tem. Esse daqui também, ele não tem publicado o de coração para coração. Esse livro eu fiz ele em formato de bolso, a metade disso, para prenda Uhum. de Natal, ficou Ah, que maravilhoso. legal. Eu tenho um ali, depois eu até te mostro. E então também, se a pessoa falar, olha, eu quero, é só também entrar em contato comigo que eu Que faço. Esse é artesanal. você prepara específico Sim, para eu pra preparo pessoa. específico para a Ai, pessoa. que Que lindo, que eu legal, vou que fazer? carinho. A Luana falar, eu quero, no final do ano, eu quero 10 exemplares para dar de presente, de prenda de Natal. Eu vou Entendi. imprimir, eu vou fazer esse acabamento, eu Aham, vou fazer tudo e eu vou te entregar que legal, desse jeito aqui, com essas divisões, com papelzinho de seda, tudo assim. que legal, que legal. Tá? E o Viver Além de Existir, eu espero e eu acredito que para setembro, outubro É ele lançado está lançado. oficialmente. Tá? Inclusive, aí já falando, né, se tiver ah, é, alguém interessado em patrocinar, estou buscando patrocínio para esse Ok. livro. E como que isso funciona? Eu falo que é uma via de mão dupla. Qualquer empresa ou pessoa que quiser coloca o nome aqui, vai na contracapa do livro, aqui atrás mesmo, com o nome, com as informações, tá, de acesso e com uma mensagem que eu vou colocar de agradecimento, né? Então, e enquanto o livro for impresso, vai estar a propaganda, na verdade é uma propaganda Da daquela pessoa. empresa, daquela pessoa do nome aqui, vai ficar pelo tempo de vigência aí, né? E é só entrar então em contato comigo também E e a o tempo gente de vigência conversa. de um livro é eterno. Então, É. por exemplo, eu tenho lá sei lá, um contrato de 1 ano para 2 anos. Por exemplo, do Poder de um Propósito, são 5 anos o contrato. Ou seja, são 5 anos que a pessoa tem uma propaganda Sendo vendida. sendo Fora vendida quem adquiriu e vai passando, exatamente, que o livro ali, ele exatamente, vai de pelo mãos em mesmo mãos, né? valor que pagou, É, legal. assim. Sim, muito Então, é só legal. entrar em contato e a gente conversa. Sim. Eh, e agora isso foi um pequeno parêntese. E uma pergunta sobre o sucesso. O que é, na sua percepção, o sucesso? Para você, o que é? Olha, o sucesso. Outro dia eu li um trabalho, não me lembro agora o autor, mas ele falava justamente disso, né? Porque e eu cheguei à conclusão que ele tem razão, porque eu olhei para minha vida também, né? Eu logo que eu sempre busquei, né? Tanto que eu coloquei uma história de sucesso, porque para mim sucesso era isso, era você trabalhar e conseguir realizar o sonho, aquilo que você queria, e chegar num nível de reconhecimento pessoal e profissional, eh, onde assim as pessoas olhavam, né? Você, no caso, assim, você é inspiração, tal. E isso acontece comigo até hoje, né? Até que chegou um momento que eu olhei e falei, realmente é sucesso. Eu vim, enquanto eu estava no Brasil, trabalhando lá nessa escola, eu vim para
para Portugal pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu viajei para a Europa, vim para um congresso internacional. Eu fiz coisas assim que eu nunca tinha imaginado fazer na minha vida. Fiz um tour pela Europa de férias, maravilhoso. Só que aí eu percebi que faltava alguma coisa, Hã. faltava, eu tinha um propósito. Na época, assim, eu tinha um propósito, já não dava bem esse nome, mas faltava a Maria Aparecida, a Maria Aparecida olhar para Maria Aparecida, né? E o que que eu estava fazendo comigo, assim, tudo era maravilhoso, mas o que que eu estava fazendo, o que que aquilo estava me trazendo em termos de qualidade de vida? E eu amava e amo o trabalho que eu faço. E quem me conhece lá, o trabalho que eu desenvolvia no Senac, sabe a paixão que eu tinha Que por legal. aquilo e tenho. Ah, que legal. Mas chegou um momento em que eu olhei para tudo aquilo e eu falei: não, eu preciso de um outro caminho. Foi quando eu pedi demissão e vim realizar outro sonho, que era fazer o mestrado em Portugal. Que legal. E aí eu aprendi o seguinte, que sucesso não é você ter, é aquilo que você é. E eu continuei do mesmo jeito, as pessoas me falando, você é inspiração, continuei fazendo, continuei escrevendo. Eu mudei o olhar de fora, o sucesso que era lá, eu olhava para fora para olhar para dentro. Porque eu sentia para o meu corpo, como que o meu corpo estava respondendo em questão de saúde física, mental, emocional, espiritual. E isso é sucesso. É quando você você consegue rir de você mesmo, você consegue rir de você mesmo, você consegue rir, você tem assim, eu falo que, para resumir, eu deito e eu durmo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo aqui fora. Eu deito, eu durmo, eu me sinto feliz, eu falo, eu sou muito feliz, eu sinto alegria, eu olho para a minha vida e eu vejo beleza, isso é sucesso. Eu olho aqui, eu vejo beleza aqui, eu vejo, né? Então, eu consigo ver um brilho no céu, pode estar nublado, mas também não consigo ver brilho. Isso é sucesso, Que legal. né? Então, e antes eu tinha sucesso? Eu tinha, mas eu tinha aquele sucesso assim, né? E você Que olhava mesma para não fora. enxergava o sucesso, né? Não. Você tinha, mas Eu não tinha, conseguia mas ainda eu não ver. conseguia internalizar aquilo. Mas hoje eu acho que é assim, é quando você coloca a tua mente, o coração e a mão em equilíbrio, você alinha, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Sim, Isso é sucesso. E aquilo traz resultado para você e para o outro, para fora, né? Porque isso é uma troca, né? A vida é uma via de mão dupla, não tem como ser. É isso. Isso é sucesso, né? Vem daqui para lá, eu trago de lá para cá. E é esse aprendizado constante. que legal, Eu gostei. não sei assim como que eu falar isso, olha, para mim não tem um conceito, né? Não, sucesso é isso, não, é sentimento, é estado de espírito, né? Acho que sucesso é estado de espírito, é um estado de ser, né? Legal. Isso para mim é sucesso. E tem alguma obra, você citou algumas obras, trechos, né, existe alguma obra que você recomenda muito ler? Olha, Claro que a gente tem também as suas obras, né, mas sim, uma obra mas externa. acontece que as minhas obras elas partiram de outras obras, né? Elas partiram assim. Eu não criei isso. É claro que eu falo que assim, o conhecimento, quando eu escrevo um livro, e eu já vi outras pessoas falarem isso, na verdade, o conhecimento está no Tá universo. no A universo. gente é um canal, né? É. Canal eu recebo Uhum. esse conhecimento, eu coloco ali minha parte, aquilo, junto com o que eu sou, com as minhas experiências, e transformo no livro. Sim. É isso que eu vejo. Mas eu tenho, por exemplo, Como Construir um Novo Eu, é fantástico. A pessoa que quiser, sim, aprender e se transformar. Dr. Joe Dispenza, eu estudo, eu já fiz curso com ele, é maravilhoso. A Biologia da Crença é outro livro que eu falo que todo mundo devia ler. Eu já vou anotando aqui, ó. A Biologia da Crença. Hã, Esse livro, ele muda completamente a nossa forma de ver a vida, que de ver as legal. coisas que acontecem. E os livros do Deepak Chopra. Tem vários. Tem ah, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, é fantástico. Eu vou falar desses três autores, que são os três. E o Eckhart Tolle também é Poder do Agora. Esse então,
Bom, tem inúmeros, mas esses 4 são os que eu estudo Poder do aqui no Agora eu livro. acho que está Poder na do minha lista, Agora viu. Eu Poder do Agora é acho que fantástico, está na minha lista. mas esses são fantásticos. Que Agora, se legal. uma pessoa conseguir pegar esses 4 livros e não, eu falo que não é ler, é estudar, É não e sair deles sem se sim, isso. transformar não acontece. Não, se você olhar, eu vou pegar, eu vou ler. Ai, a pessoa fala assim, nossa, eu leio o livro em uma semana. Não, esquece. Porque eu leio em um mês. Pego um livro desse, eu já li. Pego o meu livro, eu vou lendo. Aí depois eu volto. O que era mesmo que tinha aqui? Ah, tá. E Tem olha, aqui tô vendo não aí sei o o quê. livro tá tudo Está marcadinho, se é. você pegar É, esse. também você tá Sim, não, mas refazendo ali, mas esse aqui é igual. tem que marcar o Tem livro, que né? Eu marcar o também livro. acho Tem. uma coisa E eu acho interessante. que é isso. A gente vai. Uma coisa que você falou aí da questão do sucesso, vou voltar um pouquinho aqui. A gente conseguir ver as pessoas que nos ajudam. Ninguém constrói um caminho sozinho, né? Eu não sei se tem muito a ver aí. É porque eu abri aqui agora e eu lembrei de uma E coisa. lembrou. É, por quê? Esse livro, eu falo que assim, tudo que eu faço, eu levo em muitas mãos. Por exemplo, esse daqui é a minha sobrinha que faz. Aham. Ela faz, é o e ela pega um trecho do livro, ela coloca a Juliana, minha paixão, uma das minhas paixões, são muitos sobrinhos. Então, eu acho que o sucesso, né, também é isso, é quando a gente reconhece que a gente não faz nada sozinho. Nós temos uma parceria com a vida, né, primeiro. E aí vão surgindo pessoas para aquilo que você decidir fazer. Tem um ensinamento do Goethe que fala que quando nós nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Surgem todas as formas, a partir daí surgem todas as formas de encontros e coincidências que nenhum ser humano jamais teria sonhado encontrar. Tudo que você sonhar, você pode realizar. E é real. Porque quando a gente toma uma decisão, um comprometimento mesmo aqui, aquilo do coração, vai acontecendo isso, vão surgindo pessoas, esses marcadores. Quando eu cheguei lá no Brasil para fazer o lançamento, a Juliana tinha tudo isso pronto. Ela nem me falou, tia, olha, eu vou fazer. Não, ela não perguntou, ela fez. Eu fiz o lançamento do livro lá em São José, no Rio Preto Shopping, que é um maior shopping da cidade, mais conhecido, mais antigo, e não sei se em termos de tamanho é maior, mas assim, é incrível. Eu fiz assim, gratuito. Foram pessoas que até hoje eu não sei quem são. Eu não Uau. paguei um centavo. Eu perguntei, olha, nós vamos colocar isso, a gente vai ter uma mesa com isso, com aquilo, a gente vai ter cinegrafista, fotógrafo e tal. Eu falei, tá, tudo bem, mas assim, quanto é que eu tenho que pagar? Não, nada. Eu falei, minha nossa, nada, né? Então, é isso. É comprometimento, é entrega. Eu falo quando você entrega para o universo aquilo que o universo sabe que é um potencial transformador humano, né, para o ser humano, ele traz de volta, Ele traz. ele traz. Que Você trazendo legal, agora tudo isso e assim por diante. que legal, que legal. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem assistiu agora esse episódio com a gente, que mensagem que você deixava? Ah, eu acho que a Não, se você mensagem, pudesse não, se você pode. sim, E deixe essa sim, mensagem, é a isso. mensagem que eu deixo, eu acho que é exatamente essa, né? É, primeiro, assim, buscando ter uma intenção para tudo que você fizer, o que você é, né? Ter uma intenção. Ah, eu vou fazer a oficina de escrita criativa. Por que que eu vou E fazer? oficina. Por que que eu trabalho com a oficina de escrita criativa, né? Porque o que chama atenção? Porque é uma forma de ajudar as pessoas a olhar para dentro de si mesma, olhar para ela mesma, Uhum, né? É a minha intenção. Porque qual que é a maior dificuldade hoje que eu percebo das pessoas? As pessoas olham muito para fora, busca beleza fora e não busca beleza que tem dentro de si, e todo mundo tem, uhum, né? Então, a mensagem é essa: olhe para dentro de si. Olha, eu não sei, eu não consigo ver caminho. O caminho não está fora, ele está dentro. uhum. Busca dentro de si. Teu coração vai te mostrar. Para,
primeiro de tudo para, respira, né, faz um momento, 2 minutos, você tirar, que você conseguir fazer acalmar teu coração, soltar os ombros e tal, vai surgir uma luz, você não sabe nem de onde, a resposta vem. Então, em tudo tem uma intenção. Eu quero ser um empreendedor, uma empreendedora. Primeiro, por que você quer ser? O que você quer construir? Ah, eu quero construir. Por quê? O que que isso que você vai construir vai trazer de benefício para você e para o teu redor? Como você vai ajudar a transformar realidades com isso? Então, tudo volta para dentro, né? E quando a gente volta para dentro, meu Deus, não tem limite, né? É o universo. Sim. E como é que funciona a escrita criativa na prática? A oficina de escrita criativa, ela, na prática, como que você pode desenvolver online ou presencial, né? Uhum. Comigo. É, são 4 horas de oficina. Por quê? Porque assim, eu vou passar toda uma teoria antes e depois tem a prática. E toda teoria também não é muita coisa, mas depois tem a prática Uhum. mesmo. Pode fazer isso em 2 sessões de 2 horas ou uma sessão de 4, fica aí Uhum. a gosto da pessoa. E, e o objetivo é mesmo esse, que a pessoa consiga olhar para si, olhar para a própria história. E uma coisa que eu faço é justamente essa. Como que eu vou fazer a oficina de escrita criativa? A pessoa vai partir de si, história. Também a partir da história de um projeto, de uma empresa dela, de uma família, de algum que ela quiser. Mas normalmente eu falo, parte da própria história, de você. Olha para dentro de você. É ali que começa tudo. Tudo começa em nós e na nossa história. Né? Uhum. Então, tudo que eu vou construir, como eu disse, da história, né, das empresas que eu escrevi, tudo começou na própria pessoa. É um sonho, alguma coisa que queria construir. Ah, era porque a avó ou o avô começou. Era assim. Então, tudo começa em você. Então, olha para dentro de você. E ali vai sair. Aí esquece. A hora que você começa a olhar, que tudo começa a fluir, esquece. E aí não tem limite, né? Quem dá o limite somos nós. Que legal. E essa oficina é para quem? É para todas as pessoas? Ela pode ser desenvolvida nesse formato eu coloco assim, 12 anos, né? É, porque é um momento em que assim, a criança ela já consegue escrever, normalmente até os dias já estão escrevendo, mas consegue já organizar um pouquinho, né, mais as ideias e tal. Eu falo isso por conta da minha experiência, de repente alguém vai falar assim, não, não, mas tem criança que escreve sim, mas a minha experiência é com jovens, eu não trabalhei Com muito criança com muito pequena. criança, trabalhei sempre com jovens. Então, mas aí a partir daí não tem limite. Por exemplo, lá no Brasil nós desenvolvemos os livretos que eu te disse, esses aqui, por exemplo, esses Uhum. aqui eram pessoas com deficiência intelectual. Uhum. Então, aqueles que conseguiam escrever, escreveram, os que não conseguiam, nós escrevíamos. Então, a pessoa semi-analfabeta, analfabeta, olha, eu quero escrever a minha história de vida. Em Pode, desenho, né? consegue. Não dá para ver Desenho, quem do jeito. vai dar para ver, mas aqui, né? Sim, Bem, ó, sim. é em desenho. Eles desenham. Então, a escrita criativa é para tudo vai, né, é para qualquer pessoa e tudo vai do foco, né, do interesse. Por exemplo, uma escola. Ah, eu tenho lá um grupo de, sei lá, projeto, um grupo de pessoas, uma escola tem um grupo de jovens ou de adultos ou de crianças que eu quero desenvolver. É possível, né? Que A gente legal. só adapta, eu vou adaptar a linguagem o formato, tudo para essa idade. Essa é a vantagem de ser escritor, essa é a vantagem de ser pedagogo, essa é a vantagem de ser psicopedagogo, né? Tudo é Porque a gente aprendizado, né? E aí esse aprendizado sendo sim, colocado em prática, sim, em união, sim, e tudo é um pouquinho também, é um né? pouquinho, Todas as tarefas que a gente já desenvolveu na vida, ela transforma a gente, o nosso sim, conhecimento, nosso sim, método, tudo nossa. na vida, tudo na nossa vida é oportunidade, né? Eu sempre carreguei isso comigo, tudo, e hoje, então, mais do que nunca, tudo é oportunidade de aprendizado, de crescimento, só depende da forma como eu olho, né, para a experiência. Nós duas podemos ter a mesma experiência ou parecidas, né? E de repente
você olha de um jeito e eu olho de outro. Eu fiz um trabalho durante mais de 3, durante uns 3, 2 anos e meio, por aí, não sei se deu 3 anos, com o Grupo Mulheres do Brasil, que eu escrevi o resumo, a gente está em pausa, não sei até se elas vão retomar. Eu escrevi as histórias, o resumo das histórias de vida das mulheres que iam contar as histórias dela para o Comitê Vozes de São Paulo, que eram Legal. mulheres que atravessaram situações muito difíceis de Hum. violência doméstica e outras, né? E superaram, então elas iam lá para contar essa história nos episódios, e eu escrevi ali o resumo das histórias de vida dela. O resumo, então eu fazia, eu pegava aquilo lá e transformava aquilo, assim, aquela história que ela trazia numa história inspiradora, num resumo ali inspirador, para inspirar, porque ela ia contar depois isso num vídeo no YouTube, tem o canal no YouTube, e aquele que é resumo, que era um chamado, até elas transformaram no e-book, e de uma forma inspiradora, Legal. para convidar, para estimular, para motivar, inspirar outras mulheres também, falar, olha, eu posso, né, eu posso vencer. Então, tudo vai da forma como você olha para aquela experiência. Ai, que legal. É muito bonito. E agora me fala um conselho que a Maria Aparecida de agora daria para Maria Aparecida criança. Olha, um conselho, eu acho que era assim, continua, né? Continua, porque a Maria Aparecida criança nunca desistiu do que ela queria. Se a Maria Aparecida, essa está aqui hoje, é porque aquela criança não desistiu do que ela queria, do que ela acreditava, do sonho dela, que era estudar. E outro dia eu fiz um post lá do Instagram que era assim, ontem era um sonho de poder estudar e hoje é a realização de levar adiante aquilo que eu já aprendi. Então era assim, era primeiro uma gratidão imensa à minha criança, imensa, imensa. Eu imprimi uma foto da Maria Aparecida criança, tenho aqui no meu telemóvel e coloquei na minha frente, lá Que no meu legal. trabalho, e todos os dias eu olho para ela e eu falo assim: eu te amo muito e eu te agradeço porque você não desistiu. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu vivo essa vida que eu olho e eu vejo o quanto ela é linda e maravilhosa, é porque você acreditou Continuou. e continuou. Então, o meu conselho para essa criança é que ela existe, ela continua em mim e é assim, continue. Só que hoje, sim, sabendo o quanto você é amada, o quanto você é capaz e o quanto que você tem ainda para contribuir com outras pessoas e com você mesma. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Acho que enriqueceu, nossa conversa, eu já saí daqui muito enriquecida, mas todo mundo que assistiu a gente ou que tiver a oportunidade de assistir Sim. tanto esses clipes quanto esse conteúdo original no YouTube. Muito Ah, eu obrigada. que agradeço. É sempre uma oportunidade de colocar o meu propósito de vida em prática, né? Que esse é o objetivo. Aprender sempre, levar adiante aquilo que eu aprendo para que outras pessoas também possam aprender. É isso, obrigada. E esse foi mais um episódio do Sempre à Mão podcast. E fiquem atentos aí para as novas datas e as novas programações. E até o próximo.